Amém? Vamos, como eu sempre volto, né? Vamos continuar nessa caminhada, nesse projeto. O que esses três fizeram? Diante da imagem eu não me dobro, eu só me dobro diante do Senhor. Ele falou assim, então vocês têm que ir para a fornalha. Ele falou, não tem problema. E eles foram lançados, presos dentro da fornalha, atados, amarrados, foram lançados dentro da fornalha. E no versículo 24 diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Os 3 foram lançados atados, amarrados dentro da fornalha. Mas dentro da fornalha existia um 4º homem, chamado Jesus Cristo, chamado o Deus Altíssimo, chamado o Senhor de todas as coisas. E os 3 passeavam lá dentro da fornalha. Quando eu e você, nós não nos dobramos, nós não nos humilhamos diante do mundo, nós não nos dobramos diante do sistema do mundo, nós não nos dobramos diante das vozes que o mundo nos tem falado. Nós, aí sim, nos submetemos à palavra de Deus, o que acontece? Ela se torna uma verdade, e a verdade liberta. Naquela hora, Jesus estava com eles, dentro. Às vezes, não, Deus, eu não quero isso não, não quero isso não. Não esquenta a cabeça não. Se é para ir para a fornalha, vai. Porque Ele vai estar com você lá dentro da fornalha, para que você viva livre lá dentro, para que você ande solto. E o que diz aqui? Sem nenhum dano. O que esse texto continua dizendo? Eles pegaram, o rei pegou e falou assim, tira esses 3 daí. Arranca esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sai daí de dentro. E aí ele ajuntou todos os homens. Todos aqueles que tinham, compactuado com ele. Para fazer a imagem, para falar, para bloquear, para colocar um ponto final. Para calar a voz dos judeus, dos hebreus ali. Do rei, do Senhor deles, que era o rei Jesus. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Quem você tem confiado? Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, a minha palavra, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, com letra maiúscula. Portanto, eu faço um decreto agora, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Versículo 30. Então, depois que eles não se dobraram ao som do mundo, que eles não se dobraram diante da imagem, que eles foram para dentro da fornalha, que eles preferiram entregar o seu corpo, a sua vida, a Deus, servir ao Senhor com tudo, corpo, alma e espírito, ao invés de servir o mundo, ao invés de se dobrar, ao invés de ficar com medo. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A prosperidade veio depois de dar dinheiro? Não. A prosperidade veio depois da oferta do corpo. A oferta, o servir. Não, Jesus, Deus, eu vou te servir. Mas para me servir, você vai para a fornalha, não tem problema. Eu te sirvo fora da fornalha, dentro da fornalha. Para eu te servir, eu estou disposto a tudo, Deus. Eu estou disposto a servir com o meu corpo, com todo o meu ser, com toda a minha integridade, com todo o meu caráter. Eu não me dobro diante dos homens, eu só me dobro diante do Senhor. Você quer ser próspero? A prosperidade aqui veio depois que eles foram para a fornalha, veio depois que eles optaram em servir a Deus, a servir aos deuses da Babilônia. Amém? Você quer ouvir mais sobre prosperidade? Você quer ouvir mais como ser servido pelo próprio Senhor? Anda para frente aí na tua Bíblia, capítulo 6 de Daniel. Aqui no capítulo 6 de Daniel, no verso 1, do verso 1 ao capítulo 6 todo até o 28, vai contar a história de Daniel.
Nós ouvimos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora de Daniel. A história de Daniel é muito parecida com a deles. Daniel também se distinguiu, porque, como diz aqui, existia um espírito excelente na vida de Daniel. Qual espírito era esse? O temor a Deus, a fé no Senhor. Esse era o espírito de Daniel. E Deus tinha, e o rei, que no caso era o rei Dario, tinha constituído Daniel governador, como se fosse governador dos estados aqui no Brasil. Daniel foi colocado como um governador de um estado. E todos ali ficaram enciumados, porque ele era o mais destacado, ele era o que era o rei mais tinha contato com ele, por causa da excelência da obra dele, do servir dele. E aí eles fizeram algo assim, eles falam assim: eu sei que Daniel, ele só teme a Deus, o Todo-Poderoso. Mas nós vamos fazer um esquema aqui, que durante um mês, qualquer pessoa que fizer uma petição que não seja ao rei Dario, que ele seja lançado na cova dos leões. Parecido com os outros 3 que nós lemos agora atrás, né? E aí, Daniel ficou sabendo disso. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que essa escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não mudou a atitude dele por causa do lado de fora. Eu e você, nós não podemos ser um aqui e outro ali. Não, o que eu sou com a minha esposa perto dela, eu preciso ser longe dela. O que eu sou com os irmãos da igreja, dentro da igreja, eu preciso ser fora. O que eu sou na minha família, perto deles, eu preciso ser longe deles. Isso é integridade, isso é caráter. Amém? Daniel era assim. Daniel não mudou por causa disso. E o que acontece? Aquela picuinha, aqueles subornáveis, eles chegaram, deduraram, falaram: rei Dario, aconteceu isso. Daniel está fazendo pedido para Deus. Ele não está cumprindo aquilo que você mesmo assinou. Ele falou assim: puxa vida. Ele chama Daniel, falou: Daniel, é isso que está acontecendo? Ele falou assim: é. Infelizmente, Daniel, contra a minha vontade, eu vou ter que colocar você dentro da cova. Ele falou: não tem problema. Não tem problema. Olha aqui. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, que te livre. Daniel não queria, mas eu assinei. Daniel, mas agora o Deus que você serve, que ele te livre dessa situação. E o que aconteceu? O rei passou a noite inteira sem dormir, ficou chateado. E ele chega de manhã, versículo 20, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem, novamente ele diz, tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Aqueles lá, eles creram em Deus, foram para a fornalha, saíram livres da fornalha. Eles creram em Deus. Não teve dano nenhum na vida deles. Em Daniel, foi para a cova dos leões. Não teve nenhum dano, porque ele creu em Deus. Quando eu e você, nós temos essa fé, de irmos até para a fornalha, de irmos para os leões, mas sem nos submeter aos projetos do mundo, o Senhor é conosco em todos os lugares. Não existe dano, não existe prejuízo. Diz aqui no versículo 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o meu domínio, do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
Ele livra e salva. O rei falando, hein? Ele livra e salva. E faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O rei Daniel, olha o que o servir de Daniel fez. Olha o evangelho, olha a salvação por uma atitude de Daniel. Foi em todo o território da Babilônia, em toda a região da Babilônia, eles conheceram o Deus de Daniel. Ele falou assim: a partir de agora, é a esse Deus que nós temos que temer, é a esse Deus que nós temos que tremer, porque esse Deus livra e esse Deus salva, esse Deus faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel, e todos que crerem no Deus de Daniel também serão livres. Qual foi o final que nós acabamos de ler? Deus prosperou Daniel no reinado de Dario e no reinado de Ciro, que ainda ia assumir o cargo, que ia tomar no lugar do rei Dario. A prosperidade, ela está intimamente ligada ao servir a Deus. Você quer ser servido pelo Senhor? Então sirva-o continuamente. Daniel era um servo que servia continuamente. Não sirva só em momentos difíceis, não sirva só em momentos bons, sirva ao Senhor sempre. Deixa Deus te usar para servir as pessoas. Pastor, mas aí é chato, eu só estou servindo. Você acha que Ele não vai te servir? Deixa eu ler só mais um texto aqui. Nós temos tempo, nós temos mais 1 ou 2 minutos. Eu quero ler mais esse tempo, eu quero ler mais esse texto. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ah, mas eu estou fazendo para os homens, eu não julgo, mas eu estou sendo julgado. Eu não condeno, mas estou sendo condenado, eu perdoo, mas as pessoas não estão me perdoando. Eu estou ofertando, mas eu não estou recebendo nada. Eu estou fazendo de tudo, mas eu não estou recebendo em troca. Deus está falando o que aqui? Mas se eles não te... é sacudido, é transbordante. O perdão, a graça, o amor. Você está servindo? Estou. Do mesmo jeito que você está servindo, você também será servido. Ainda que os homens não te sirvam, ainda que os reis dessa terra não te sirvam, o rei, ele não esquece. Existe recompensa. Existe galardão. Existe uma prosperidade para você nessa terra e no céu. Amém, meu irmão? Regaça as mangas, igual eu estou aqui, ó. Regaça as mangas e vai servir ao Senhor. E vai se disponibilizar-se nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me usa do jeito que você quiser. Eu quero te servir, eu quero ser útil. Porque quando eu sou útil, o Senhor me recompensa. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida. Até a semana que vem, no nome de Jesus.